Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119 essa manhã. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Nós vamos, como sempre, ler a perícope, ou seja, a partir do versículo 97 até o verso 103. Embora nosso sermão essa manhã se detenha mais especificamente no versículo 103. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Amém. Mais uma vez, Senhor, tua igreja, nós nos encontramos com os joelhos dobrados em petição e com o livro aberto em nossas mãos, suplicando ao Senhor que nos ensine, que mude nossas vidas sempre e cada vez mais pela palavra do teu poder. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é quem discerne as intenções do coração. A profecia, o Espírito de Jesus, Espírito Santo, a profecia é quem revela os segredos do coração. Então que nosso santo e sublime profeta, Cristo Senhor, possa nos ensinar essa manhã mais uma vez, no magistério, no poder do Espírito Santo. Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado, nos ajuda essa manhã mais uma vez, trazendo vida pela palavra da vida, que é Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor, e é no nome dele que nós assim te oramos. Amém. Meus irmãos, nós vimos em nosso sermão passado que o salmista, ele foi resoluto ante sua natureza resoluta na corrupção. Lembram disso? Verso 102, o salmista assim diz: não me aparto dos teus juízos. Ele diz, pois tu me ensinas. Ele tem um cuidado de ser resoluto ante uma natureza ainda pecaminosa, resoluta. Porque nós sabemos que sempre, como nós assim consideramos, seremos sabotados do lado de cada eternidade pelos resquícios do velho homem ainda em nosso coração. E ele contava, claro, com a graça do magistério divino para continuar observando os santos preceitos. Ele diz isso no versículo 102, né? Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. A razão de ele permanecer com essa resolução e não tendo êxito a sua natureza corrompida sobre a natureza divina que estava agora implantada nele pela palavra, evangelizada no seu coração, era porque Deus continuamente dava manutenção à verdade em seu coração. Eu gosto sempre de lembrar dessa ilustração do peregrino, quando o cristão vê ali no castelo de intérprete um fogo ao pé de um muro, e ele vê constantemente uma pessoa jogando água sobre aquele fogo, e o fogo não se apaga. E ele diz, por que o fogo não se apaga, embora esteja sendo constantemente jogado água sobre esse fogo? E ele levou o cristão ao outro lado do muro, e ele viu então Jesus com um vaso de azeite alimentando aquele fogo. Então, se por um lado o mundo, o diabo e a nossa natureza lutam para apagar a chama do evangelho em nosso coração, Cristo muito mais poderosamente e eficazmente nutre essa chama mediante a sua palavra para que a mesma não venha se apagar. Então, por isso que ele diz, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. O Senhor, então, persevera, e a perseverança dos santos consiste em um Deus que persevera em os
preservar. Mas então, irmãos, ele prossegue, destacando que tal ensino é extremamente desejável e de como ele aprender a ter na palavra seu maior deleite. Veja só como é belo o pensamento aqui concatenado do servo de Deus. Ele diz, eu não me aparto, pois tu me ensinas. Mas esse ensino, ele traz algo muito deleitável, algo muito prazeroso. Não é simplesmente aquela realidade apenas do amargor do remédio. Nós vamos ver aqui nas Escrituras que ele é doce. Ou seja, o remédio, a palavra é doce como mel. Ele exatamente vai destacar isso em outros textos. Mas ela traz, sim, realmente o amargor no ventre, né? Como nós vamos ver alguns versículos aqui que tratam dessa realidade. Mas há um aspecto, de fato, isso é a característica sublime da palavra, de que ela é extremamente desejável. Ela é palatável, ela é realmente saborosa. E é isso que o salmista diz no versículo 103. Veja, ele fala, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Ou seja, nós não somos mantidos na caminhada cristã naquela questão de amargura, de que é o jeito, vamos fazer, vamos agir assim, Deus está mandando, eu vou obedecer porque a palavra diz. Não, de fato, Deus nos dá a beleza e a singularidade da palavra e nos dá o paladar para realmente apreciarmos a palavra. Então vamos aprender mais com o servo de Deus sobre a doçura da palavra, sobre o paladar que lhe foi dado e, claro, sobre a realidade sobreexcelente, superlativa da palavra a qualquer outro prazer, qualquer outro deleite. Então, a resolução do salmista, irmãos, tinha fundamento no desejo de permanecer na palavra, e isso não era sem razão. Há uma doçura sublime na palavra de Deus que lhe torna algo assim inenarrável, inefável, inaudito. Quão doce, ele fala, veja no versículo 103, quão doce. Aqui é uma expressão, interjeição do salmista, a semelhança do versículo 97, quando ele diz, quanto amo a tua lei, ou quanto amo a tua lei, quão doce, quão saborosa, é realmente algo sublime. A palavra de Deus, ela tem uma doçura única. E essa expressão denota exatamente a singularidade que o salmista visa transmitir. Ele quer dizer assim, olha, é muito doce, é prazerosa demais. Quão doce, é muito singular a palavra. Interessante que até mesmo por parte daqueles que não conhecem a Deus, há um reconhecimento da singularidade das Escrituras. Mesmo o homem não crente, ele ainda experimenta um pouco dessa doçura. Ele diz, como a Bíblia é bela, veja que as pessoas, vamos pensar aqui de forma geral, um conhecimento geral. As pessoas gostam demais de ter a frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Traz uma doçura, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é? São os textos aí prediletos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu me lembro, na minha família, tinham textos de Isaías, né? Não prevalecerão contra ti, toda arma forjada contra ti. As pessoas gostam desses textos, né? É bem interessante isso, né? Isso atrai, né? Nos carros aí, principalmente, né? Tudo posso, naquele que me fortalece. Há uma doçura, há uma peculiaridade, há um caráter, claro, divino na palavra, porque é a própria palavra de Deus. Veja comigo Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés fala com o povo de Israel sobre o privilégio deles em receberem a lei do Senhor. E ele destaca que as nações iriam observar essa singularidade. Veja só. Deuteronômio 4, verso 6. Moisés diz, guardai-vos, pois, e cumpri-os, ou seja, os mandamentos, os estatutos do Senhor, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Né? Não há quem não afirme isso. Eu sei que hoje nós vivemos uma desconstrução dos valores cristãos. Isso sempre aconteceu, mas nós vivemos dias em que isso é institucionalizado, né? Legalizado, vamos colocar aqui entre aspas. Mas, fim por fim, todos sabem da beleza do que são os mandamentos, da beleza do que é a realidade cristã para o homem, para a mulher, para a família.
isso é o entendimento, a sabedoria de Deus diante de todos os povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, não há como não observar esse aspecto doce da palavra. Uma palavra sábia, uma palavra inteligente, perceptível, mesmo diante dos olhos ainda não iluminados. Evangelho de Marcos, veja comigo, capítulo 6, Marcos 6, falando sobre Herodes. Herodes gostava tanto da palavra que Herodes quis ter um profeta de estimação, né? Herodes prendeu João Batista e quando queria ouvir alguma pregação, chegava lá e dizia, prega aí João Batista para mim. Ele gostava da pregação. Marcos 6, verso 20, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, porque Herodias, sua mulher que não era dele, queria matar João. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Percebam que esse aspecto da palavra que é realmente, que chama a atenção, que desperta o paladar. A pessoa diz, meu Deus, essa palavra mudou, esse homem ele é santo, ele é justo, ele é um homem íntegro e a palavra que ele traz é boa ouvir, mesmo que essa palavra, como outrora já tinha acontecido, o censurara quanto ao adultério que ele praticara. Atos 26, veja, o apóstolo Paulo, em seu testemunho perante as autoridades, em dado momento, discorrendo sobre a palavra, ele é interrompido por Festo. De fato, ali Paulo diz assim, no verso 27 de Atos 26, acreditas, ó rei Agripa, de fato o rei Agripa aqui, nos profetas, Paulo diz, bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Por quê? Porque a fé cristã faz sentido. São palavras de bom senso, são palavras de vida, são palavras doces, são palavras agradáveis. O salmista, veja em outro momento, os irmãos conhecem o texto, no Salmo 19, versículo número 10, ele discorre, né, sobre a palavra e ele usa a mesma figura de linguagem, denotando assim o caráter sublime da palavra. Salmo 19, verso 10, ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces, vejam novamente, do que o mel e o destilar dos favos. Em suma, as Escrituras são únicas. As Escrituras são únicas e têm um poder de atratividade único. A Bíblia tem esse poder, que pode ser constatado até mesmo pelos que ainda não são crentes, porém só pode ser desfrutado por aqueles que são regenerados. A apreciação de fato desse alimento procede unicamente daqueles que conhecem a Deus. E é por isso que o salmista diz, quão doces são os teus mandamentos. Não é assim que ele fala? Veja comigo novamente Salmo 119. Ele diz, quão doces são as tuas palavras. A palavra de Deus, irmãos, é doce, é suave e é prazerosa. Essa é a ideia de destilar dos favos, da suavidade da palavra. Não há como negar ou contestar isso. Agora, o que é importante aqui, o que vai já nos conduzir ao nosso próximo ponto é, você pode afirmar isso. Agora veja, até esse ponto aqui, você pode afirmar isso até como uma pessoa ainda não crente. Os irmãos percebem como o campo teológico ele é prazeroso, como existe uma realidade gozosa em se conhecer teologia, em se debater teologia, em se discutir teologia, porque realmente a palavra é a palavra de Deus, é sublime, e é a ciência mais elevada que existe. Mas não apenas como um experimento, não apenas como algo que você realmente constata de singularidade, mas como um deleite constante, real em sua alma. Você pode dizer que a Bíblia, de fato, ela é doce,
que ela é de fato prazerosa. Existe algo muito simples na nossa vida cristã, que nós é que complicamos as coisas. Nós sempre nivelamos a nossa espiritualidade por baixo, e nivelamos a nossa espiritualidade nos comparando com aqueles que estão mais embaixo ainda. Quer ver só? Você diz assim, não, tudo bem, eu sou pecador, então você nivela por baixo. Tudo bem. Mas você diz assim, mas eu não sou tão pecador quanto fulano. Você se nivela por mais baixo ainda. Nós fazemos isso com os nossos familiares. Nós fazemos isso até mesmo com o nosso coração nos enganando. Da seguinte forma, irmãos, não há necessidade, entenda, de nós urgirmos constantemente para um crente entender que a Bíblia é a sua vida. Nós estamos considerando aspectos basilares da fé, que é a leitura da Bíblia e a oração, e considerando algo espetacular. Você vai saber se o seu filho é crente, se ele por si só abrir as Escrituras e invocar o nome do Senhor. Seu filho não é crente unicamente porque ele acompanha a igreja. É bom isso, ouvir a palavra. Mas ore querendo mais pelo seu filho. Ore querendo que ele tenha prazer nessa palavra. Que ele tenha deleite nesse livro. Que você o encontre no seu quarto, em algumas vezes, de olhos fechados, cantando, gemendo ou chorando pelos seus pecados. Nós estamos nivelando sempre por mais baixo, e eu creio que a espiritualidade hoje ela não chega a ser mais nem superficial, ela chega a ser subterrânea. Porque nós achamos que relação com a Bíblia e com a oração, relação com a comunhão com Deus, no sentido de igreja, a comunhão dos santos, é algo espetacular para alguém estar fazendo, e se ela está fazendo pelo menos isso, de uma forma intermitente, relaxada, né? Eu digo isso, eu falo porque nós como pais, sempre tendemos a afrouxar para os nossos filhos. O filho não quer vir para a igreja, não, mas ele é bonzinho. Ou quando o filho arranja uma namorada descrente, não, mas ela é decente, às vezes é melhor do que alguém dentro da igreja. Isso é mentira. Isso é a maneira de se auto-enganar e de cada vez mais nivelar as realidades da palavra de Deus com aquilo que não faz sentido com a mente de Deus. Há prazer na palavra, há deleite na palavra, em ouvir a palavra, em obedecer a palavra, em querer viver mais ainda de forma adequada essa palavra. Quão doces são as tuas palavras. Eu não fico tentando aqui colocar adoçante, né? Ela é doce. Eu não fico aqui querendo comer ela com alguma coisa que melhore, né? Ela é doce por si só, ela é suficiente. Interessante isso, né? Uma coisa que não é muito boa, é igual aquela questão. A pessoa diz assim, rapaz, faça aí uma sobremesa, que é, bote 2 latas de leite moço. Não tem como ficar ruim nenhuma sobremesa com 2 latas de leite moço. Não tem. Se você botar none, fica bom. Não tem como. Então a palavra, ela já é doce. Ela é plena, ela é suficiente. Por isso que o salmista fala o destilar dos favos. Nos seus dias não tinha algo mais doce, algo que fosse mais suave, mais prazeroso. A palavra não precisa de acréscimo. A palavra não precisa de firula. A palavra não precisa de enfeite. A palavra não precisa ser melhorada para agradar o paladar do seu filho. Ela é doce por excelência. Agora o que é que acontece? Veja o Salmo 119. Por que você observa esse fastio? Veja, ele diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. A experiência real e autêntica com a palavra só é possível para os que foram por ela regenerados. Aqui o paladar foi modificado. Vocês lembram daquela propaganda que a mãe queria comprar um doce para ele no supermercado, ele dizia que queria brócolis, né? Eu quero brócolis. Você diz, rapaz, como é que pode? Né? Isso é um absurdo. Choca a gente. Mas eu me lembro também, quando eu era menino, que tudo que era legume, verdura, era uma coisa que, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais herbívoro, né? Isso hoje em dia, pode mandar brócolis, couve, a gente gosta demais. Né? Por quê? Porque o paladar vai sendo apurado. A criança tem um paladar escravizado pela doçura, no sentido aí de não ter algo que venha realmente nutri-la. É um doce artificial aí, né? Veja Tiago capítulo 1. Quando nós crescemos, quando nós desenvolvemos na fé, nós desenvolvemos exatamente aquilo que é concedido na regeneração. Tiago diz, no versículo 18, capítulo 1, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então veja,
O novo nascimento se dá pela palavra. Então, a palavra constitui a minha existência espiritual. Então, ela vai me dar um paladar afinado ao que dela procede. Ou seja, ela mesma originou esse paladar em mim. O salmista é bem incisivo. Elas são doces ao meu paladar. Não são todos que têm esse bom gosto. Essa, de fato, é uma dieta inerente aos que amam a Deus. Tal paladar não pertence a todos. É por isso que a Escritura vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Jeremias capítulo 15, abre comigo a Escritura, veja como Jeremias é célere. Jeremias 15, versículo de número 16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo, ele diz, as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando de fato alguém é regenerado, ele acha a palavra, ele logo quer comer, devorar. Eu lembro, eu acho interessante isso. Quando Cristo me chamou, isso na década de 90, a primeira coisa, embora eu não conhecesse nada de exegese, de contexto, de interpretação de texto, de homilética, enfim, qualquer coisa que fosse, eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Eu tenho lembrança, eu a noite toda acordado, só fui dormir quando eu terminei de ler o livro de Jó. Eu passei a noite toda lendo Jó, isso ficou marcado para mim. Era um prazer abrir a Escritura, decorar, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, História de Josué, enfim, vai Juízes, Ruth, Samuel, 1º e 2º Crônicas, enfim, Reis, Crônicas, decorar os livros, decorar as sequências, decorar quantos capítulos tinha, lia a Bíblia, desenhando o mapa de Israel, fazendo o tracejado da peregrinação de até Jerusalém, até Sião. Prazer de conhecer, de aprender, ler as profecias de Daniel. Jeremias, encontradas as tuas palavras, logo as comi, eu devorei, é bom. Isso é evidência de alguém que foi regenerado. Se você não tem isso, você não foi regenerado. Primeiro Pedro capítulo 2, veja, é interessante, eu sei que existe também, os irmãos dizem, mas pastor, eu já fui assim, mas eu tenho uma dificuldade hoje em dia. Não, eu compreendo. Mas você tem como pontuar isso na sua vida e melhorando. Claro que existe o primeiro amor, existe o impacto, mas Jesus fala, volta à prática das primeiras obras. Apocalipse, o Senhor fala isso, capítulo 2, né? Agora veja 1 Pedro capítulo 2, ele diz no verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Lembra, né, você, pai, enfim, mãe, ou mesmo qualquer irmão hoje pode ter acesso a uma imagem como essa, mas eu digo na pessoalidade, né? Você vê quando a criança, ela mama, ela quer mamar, chega a ser um desespero. E lembra quando é mãe de primeira viagem, é tão interessante isso, que a mãe é sentindo dor, tem todo aquele processo, da mama a primeira vez, e a mãe é chorando e a criança se alegrando que está mamando, né? E o marido, que eu me lembro que eu era segurando na mão da minha esposa, as lágrimas caindo, o leite, para quem me achando bom, né? E eu do lado aqui sofrendo, segurando na mão, ela lendo sofrendo também, e aquela alegria, quando terminava, a mãe ficava assim. Desejai ardentemente. É interessante que, como o apóstolo usa figuras simples para que você entenda o que é uma relação autêntica com a palavra. Não é algo lá distante, não. Você já experimentou isso, esse afã, esse desejo, esse anelo pela palavra de Deus? E não importa as lutas e as dores, porque é inevitável também na relação com a palavra. Veja Ezequiel, capítulo 2, está escrito assim, livro do profeta Ezequiel, falando sobre a palavra. Em Apocalipse também fala algo semelhante, mas veja Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou.
Então vi, e eis que certa mão me estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me diz, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Você quer ter vitória com sabor de mel? Lê a Bíblia. O pessoal cita a Bíblia de forma descontextualizada, né? A tua vitória com sabor de mel é comer esse livro. João vai dizer que ao comer, citando Ezequiel, né, aqui também, foi amargo no seu ventre. Ou seja, nós sabemos que amar a palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, trará consequências também, porém o fiel sempre amará e nela se deleitará. Por essa razão, irmãos, entendemos a falta de apetite do homem não regenerado. Entendemos o fastio, entendemos a falta de prazer e deleite, pois só os que nasceram de novo têm esse bom gosto. A gente entende. Os não regenerados resistiram aos profetas, ao próprio mestre e aos seus santos apóstolos. Então veja só, um sermão chega a ser um suplício para uma pessoa não crente. Um sermão chega a ser uma coisa assim, meu Deus. Eita, como está empolgado hoje, eu estou doido para tomar café, estou morrendo de frio. Cafezinho ali. O pastor falou demais, não deu tempo nem de eu comer 2 pães. Seu paladar é apurado espiritualmente. Você tem prazer na palavra. Ouvir um sermão é um deleite ou um suplício para você. Eu sei que hoje o Senhor pode te dar bom gosto. Hoje o Senhor pode te fazer experimentar os manjares celestiais. O Senhor pode tirar você dessa dieta pueril, de coisas que não alimentam sua alma, e lhe trazer o prazer na verdadeira palavra, para que você diga quão doces são tuas palavras ao meu paladar. Para nós concluirmos, Salmo 119, veja o versículo número 103, ele diz, quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. E aqui vem o mais excelente sabor, ou aquilo que nós podemos chamar da realidade superlativa da palavra, acima de todo e qualquer prazer. Veja só. O puritano John Trapp, comentando esse versículo, ele afirmou, os prazeres da alma estão muito além dos prazeres do corpo. Ele fala no versículo 103, né? Mais do que o mel à minha boca. Porque o mel é um deleite, um prazer, não é? A gente diz assim, tem coisa melhor do que comer, a gente não fala, né? Dos muitos prazeres que Deus fez, a gente fala assim, rapaz, é bom demais comer. Deus sabe disso. Então, quando ele estava na eternidade, isso aqui é algo muito maravilhoso, estava no seminário, a gente meditando nisso. Deus estava na eternidade, ele na beleza da Santíssima Trindade, e ele, vou criar a humanidade, vou enviar uma revelação, e vou criar um ser chamado abelha, e ela vai produzir determinado alimento, mel, vai ter esse sabor. Você pensa que Deus não sabe o que é o sabor do mel? Ele na eternidade planejou e disse, quando eu criar isso aqui, eles vão dizer, que coisa prazerosa. Eu vou dizer, mas eu sou mais prazeroso do que esse. Eu criei isso aqui para apontar para mim. Muito belo isso. Já Thomas Manton afirmou o seguinte, que há sim tal coisa como paladar espiritual, e que esse paladar espiritual é muito mais prazeroso que qualquer outro deleite que possa existir. Mais para perto, C.S. Lewis disse que todos os prazeres apontam para Deus, que é o prazer supremo, o maior prazer. O fato, irmãos, é que tudo que Deus criou, primariamente sempre teve como objetivo apontar para Ele, pois tudo deriva dele. Então a luz, não está lá em Gênesis, viu Deus que a luz era o quê? Boa. Aí Jesus lá no Evangelho de João 8, versículo 12, eu sou a luz de onde?
do mundo. Tudo foi feito com o propósito de apontar para Ele. É por isso que a matéria não é má. A matéria, ela é espiritual. Ponto importante a se considerar é que o caráter é o caráter experiencial das Escrituras. E aqui eu creio que é algo que nós temos perdido dentro, vamos dizer assim, daquele espectro, vamos colocar assim, dos extremos, né? Viemos de realidades pentecostais, neopentecostal, a grande maioria, e quando compreendemos a doutrina reformada, a graça soberana, a soteriologia salutar, a pneumatologia bíblica, nós vamos para outro extremo, de achar que não devemos ter experiências, ou não devemos sentir nada, e isso também está errado. Nós não apenas abstraímos as verdades, mas nós vemos as verdades e as experimentamos com o paladar espiritual. Paulo ora para que os olhos dos corações dos efésios sejam iluminados. E aqui o salmista diz que a palavra é mais doce para ele do que o mel ao seu paladar. Se a realidade física é factual, muito mais a realidade espiritual. Então nós devemos sentir sim o poder da palavra. Devemos experimentar o prazer na palavra. Dizer, meu Deus, que palavra importante, que palavra boa. Oh, comi bem, estou farto. Meu Deus, me tocou profundamente. Que palavra, que mensagem, que leitura, que livro, que texto. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. É por isso que os puritanos, você pode ler os escritos puritanos, parece que as páginas são realmente molhadas com óleo. Você lê uma frase, você fecha os olhos em oração. Esse é o teste de um livro que realmente foi escrito com graça. É quando ele lhe leva a orar. Faz você sentir Deus. Deus, sim, é perceptível. E se ele se compara com o paladar, com a nossa realidade, né? Enfim, do nosso paladar, de sentir o gosto do mel, muito mais sublime é o prazer que temos ao ler as Escrituras. Em suma, a experiência é pessoal. Eu gosto daquele lindo Armando Filho. Qualquer dia a gente vai cantar aqui. Há algo novo eu senti. Eu vi chegar para mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Aí eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor. E assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração para ter mais paz. Ele diz, a experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. É pessoal, com a Bíblia, em oração, temor a Deus. Não somos de um escolasticismo reformado, não somos de crânios enormes, de exegeses e textos inexplicáveis, incompreensíveis, somente para os galácticos da teologia, não. Somos aqueles que experimentamos Deus com o livro aberto, gemendo no coração e clamando no poder do Espírito Santo. Ele se torna perceptível para nós, deleitável, mais do que qualquer realidade física. De fato, as mesmas são indicadores do deleite maior. Então, não é errado eu dizer, eu senti sim a presença de Deus. A gente pensa que isso é coisa. Negócio de sentir, tem que sentir sim, está morto? Tem que sentir sim, eu senti a graça, senti o Senhor. A Bíblia diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Sentir a graça de Deus pela palavra. Não com invencionismo, não com modismo, não com devaneios, mas pela pregação, a verdade que nos toca e nos transforma. É a palavra o seu maior prazer. Você tem experimentado que o Senhor é bom. Ele não diz, ó, provai e o quê? Vede. Deus só fala conosco em estruturas humanas, que nós somos humanos. Provai e vede que o Senhor é bom. Sinta o Senhor. Olhe é entediante tudo o que dissemos até aqui e o que fazemos aqui. Hoje o Senhor pode te fazer uma pessoa de bom gosto. Hã? Que bom, né? Ter bom gosto pelas realidades espirituais. Irmãos, nós perseveramos por prazer.
É isso que eu queria mostrar para os irmãos quando ele diz, não me aparta da tua palavra. Por que ele não se aparta? Ah, porque tem que obedecer. Não, é por prazer, porque a tua palavra é deleitável. Nós somos resolutos no prazer, prazer na palavra, que é mais deleitável que qualquer deleite sobre a face da terra. É por isso que nada mais nos satisfaz senão a palavra. E a minha oração é que o bom gosto celestial seja mais e mais apurado em nossas vidas. Amém? Ó Senhor da glória, perdoa-nos as muitas vezes em que não apreciamos a doçura da Tua palavra. Perdoa-nos as muitas vezes em que trocamos o prazer da Tua palavra por coisas que não satisfazem. Nos ajuda a nos deleitarmos nela. Nos ajuda a experimentarmos a Tua palavra. Senhor, paladar que Tu já nos deu mediante o novo nascimento em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Abre os olhos do nosso coração e dá-nos a percepção mais intensa do Senhor em nossas vidas, em nosso meio, em Cristo Jesus. Amém.